Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 6, o versículo 35. Assim está escrito: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Estas foram palavras de Jesus numa ocasião em que, após o grande milagre da multiplicação dos pães, visto Jesus estar no lugar reunido com os seus discípulos e as multidões que se apresentaram, então Jesus começou a ensinar àquelas pessoas sobre vários assuntos. Em determinado momento ele olhou e viu a carência e a necessidade daquelas pessoas, visto o lugar em que eles estavam e a necessidade, a fome. Jesus então procurou atender e suprir esta necessidade daquelas pessoas para que elas não desfalecessem quando precisassem voltar pelo caminho. E ocorre, nós sabemos que havia ali um jovem que tinha levado 5 pães e 2 peixes para o seu lanche, e foi exatamente o que ele colocou nas mãos de Jesus. Jesus apresentou a Deus o Pai, deu graças, multiplicou e distribuiu aquilo entre a multidão. E aquela multidão, então, alimentaram-se, ficaram satisfeitos. Alimentaram-se com a palavra de Deus, o ensino de caráter espiritual para a vida com Deus, e também foram alimentados pelo pão fisicamente. E isto despertou neles a satisfação, o contentamento. Ocorre que aqui foi algo que Jesus realizou para suprir aquela necessidade de momento. Mas as pessoas têm a facilidade de se acostumar com determinadas coisas. Quando foi o dia seguinte, as pessoas novamente estavam seguindo Jesus no intuito de que ele fizesse outras multiplicações lá, e eles então ficassem somente à espera do momento de Jesus fazer a multiplicação e eles então se beneficiarem dela. Foi aí que Jesus então disse a eles o seguinte, que eles o estavam seguindo, estavam buscando Jesus, não pelos sinais que viram, não pela mensagem que Jesus ensinou diante deles, mas porque eles comeram o pão e ficaram saciados. Então, como que diz, vamos novamente, se ontem ele deu pão para nós, hoje ele vai novamente e vamos viver assim. Aonde Jesus estiver, nós vamos estar sempre junto a ele, porque algo vai acontecer e ele não nos vai deixar com fome. Então Jesus deu a magistral palavra dizendo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus o Pai o selou. Jesus, então, deu esta resposta a eles. E partindo daí, Jesus, então, demonstrou a eles que melhor do que o pão físico para satisfazer a fome física, era eles reconhecerem o pão do céu, o pão vivo, o pão de Deus para o céu. Então, nós vamos falar sobre 9 declarações de Jesus. E aqui já estamos diante de uma primeira declaração de Jesus, quando ele afirma quem ele é, sem nenhuma sombra de dúvida, sem titubear. Isso traz à nossa memória aquele momento em que Deus escolheu Moisés para ser o libertador de Israel, ir a Faraó, falar com ele,
E Moisés indagou a Deus, dizendo: sim, eu vou falar com o Faraó. E quando eles me disserem quem me enviou, qual é o nome que eu vou dizer? Qual é o teu nome? E Deus então disse a Moisés: sou o que sou, me enviou a vós. Se perguntar, diga: sou o que sou, me enviou a vós. Com aquela declaração de Deus a Moisés, nós encontramos ali que para Deus não há passado, não há futuro. Deus é um eterno presente. Porque ele disse: eu sou o que sou. Se ele disse: eu sou o libertador, então havia somente a expressão limitada de Deus como libertador. Mas como ele disse: sou o que sou, isto abriu um campo para toda e qualquer necessidade que houvesse. Deus estava presente para suprir e ser naquele momento aquilo que houvesse necessidade. Por exemplo, se ele estivesse em momento de guerra, o Senhor é o guerreiro, o Senhor dos exércitos, aquele que peleja, aquele que guerreia. Se ele estivesse em perturbação, em situação de instabilidade, ele disse: eu sou a paz. Se ele estivesse precisando de uma vitória, ele disse: eu sou a bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Bandeira significa vitória. Se precisasse de cura, ele era aquele que poderia trazer a cura. Se precisasse de uma provisão de imediata, ele era o Deus, ele é o Deus que provê, o Jeová Jirê. Se precisava de um cuidado, ser apacentado como pastor às ovelhas, ele era o Roí, o pastor presente. Então, em várias situações, e se precisasse da presença de Deus, o nome dele é o Senhor está ali. Então, por aí nós encontramos que nessas declarações de Deus para Moisés, observamos aqui mostrando o Deus sempre presente. Por isso, um dos atributos de Deus é que ele é onipresente. Ele está presente, sempre presente. E não somente ele é onipresente, mas ele é onisciente, ele é onipotente, ele é imutável e por aí vai uma série de atributos de Deus. Jesus, quando veio, ele veio enviado por Deus para realizar aqui na terra a obra da redenção. E no ministério desenvolvido por Jesus, houve momentos em que ele começou a fazer as declarações começando com eu sou. Então Jesus, a semelhança de Deus o Pai, porque Jesus é Deus, ele nunca deixou de ser, ele despojou-se da sua glória para assumir a forma humana através da encarnação, quer dizer, da concepção e o nascimento entre a humanidade, semelhante a nós, vivendo aqui, trazendo a revelação do amor de Deus, mas nos momentos necessários, Jesus começou a fazer a declaração diante das pessoas de quem ele é. E nós observamos somente aqui no Evangelho que foi escrito por João, 9 declarações de Jesus. E a primeira delas nós já encontramos aqui, quando ele começou a falar sobre o pão, e as pessoas, talvez ainda não entendendo, ele disse: Moisés não vos deu o pão do céu, ele deu o maná, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Veja, Jesus começa clareando a mente destas pessoas e abrindo para elas compreender a revelação que ele estava próximo de fazer. Então, quando ele diz: olha, na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, não vos deu o pão do céu. Porque Moisés deu o quê? Deu o maná. Mas meu Pai vos dá
o verdadeiro pão do céu. E ele afirma que o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então aqui nós já temos os indícios de quem é este pão do céu, o pão de Deus. Quem foi que desceu do céu para vir à terra e dar a vida ao mundo? Só existiu um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então por aqui já começamos a ser focado e direcionados naquilo que Jesus tem para declarar, e a partir dali João começou a registrar as declarações de Jesus. E aqui no versículo 35, ele então afirma categoricamente, disse-lhes, e Jesus lhes disse, eu sou. Ele não disse, eu era, eu serei, parece que eu sou, não tenho muita certeza se eu sou. Não, Jesus não teve nenhuma dúvida, ele disse, eu sou. Então eu sou o quê? Ele disse, eu sou o pão da vida, o pão do céu, o pão que Deus enviou. Eu sou o verdadeiro pão do céu. E ele afirmou, quem alimentar-se, ou aquele que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Por quê? Porque Jesus, como o pão do céu, ele supre todas as nossas necessidades. Então, quando ele fala isto, as pessoas parecem que não querendo acreditar, mas não tinha como contradizer o que Jesus disse. E aqui no versículo 48 ele diz, eu sou o pão da vida. Então Jesus, como pão vivo, que desceu do céu, que morreu, que deu a vida por este mundo, é de quem nós nos alimentamos a partir do momento que somos levados a Jesus para a salvação. Nós começamos a reconhecê-lo e a ter experiências com Jesus como aquele que nos alimenta, como o pão vivo que desceu do céu. E Jesus disse, quem dele comer não terá fome, não terá sede. Então aquele que crê em Jesus e alimentar deste pão vivo que desceu do céu, certamente tem consigo a vida eterna. Esta promessa que Jesus fez. Ele disse, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão que desceu do céu, viverá para sempre. Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, eu sou o pão da vida, o pão que foi dado por Deus. Todos nós conhecemos pão, todos nós nos alimentamos de pão e sabemos o valor, a saciedade que o pão satisfaz o nosso corpo. Isso no sentido físico. No sentido espiritual, Jesus é o pão que satisfaz a nossa fome, a nossa sede, que nos alimenta, que nos nutre, que promove o nosso crescimento. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Esta a primeira declaração feita por Jesus e registrada aqui. A segunda declaração de Jesus, nós vamos encontrar um pouquinho mais adiante, no capítulo 8, e o versículo de número 12, onde está escrito assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, observamos aqui outra afirmação absoluta de Jesus. Declaração. Ele disse, eu sou. Sou o quê? Eu sou a luz do mundo. A luz que veio para
alumiar este mundo que estava imerso nas trevas do pecado. E veja o que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós somos iluminados por Jesus quando somos levados a ele para a salvação. Jesus é a luz que veio a este mundo. O próprio apóstolo João, neste livro, o Evangelho, aqui no capítulo 1, ele deixou registrado assim: este veio, versículo 7, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E referindo-se a Jesus, diz: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, ele estava revelando aqui este atributo da sua vida. Jesus como luz. Qual é a utilidade da luz? A luz é para iluminar, é para esclarecer, é para abrir entendimento, é para fazer com que as trevas, a escuridão, a dúvida, a insegurança desapareçam. Porque quando há luz, as trevas fogem, elas não permanecem. E nós sabemos o valor da luz, da iluminação. Quem vive sem luz hoje, mesmo esta iluminação que temos artificial através dos meios tecnológicos, mas acima desta luz, nós temos o sol, que é a luz natural que Deus criou para iluminar o dia. E como o sol, Jesus é a luz que veio ao mundo. Em contato com Jesus, todos são iluminados. Observe que quando Saulo estava indo em perseguição aos cristãos em Damasco, ele viu uma luz. E a claridade daquela luz foi tão forte que ele caiu por terra como cego. A luz raiou na vida de Saulo, que se transformou em um Paulo, passou a ser um pregoeiro dessa luz verdadeira que veio ao mundo. Então, a segunda declaração de Jesus: eu sou a luz do mundo. E vamos seguindo ainda no capítulo 10 e o versículo de número 7, está escrito assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus, aqui, nós encontramos ele dizendo: eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus apresenta-se aqui como a porta. Porta é lugar de acesso. É através de uma porta que nós mudamos de ambiente. Saímos de um e adentramos a outro ambiente. E Jesus disse que eu sou a porta. Veja que Jesus não disse: eu sou uma porta, eu sou um pão, eu sou uma luz. Não. Jesus sempre disse no absoluto, na unicidade. Não existe ninguém à semelhança de Jesus. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. E não uma porta dentre tantas outras. Ele é a única porta viável para cada um de nós. Esta porta que foi aberta pelo Senhor nosso Deus. Então Jesus aqui, ele está afirmando: eu sou a porta. A terceira afirmação de Jesus, que nós vamos encontrar aqui,
a quarta afirmação, neste mesmo capítulo 10, no versículo de número 11, onde está escrito assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então aqui nós já observamos a quarta declaração de Jesus, dizendo: eu sou o bom pastor. O pastor que ama, o pastor que sacrificou-se, que deu a sua vida para salvar as ovelhas. Então Jesus é apresentado aqui como sendo o bom pastor. Eu sou o bom pastor, aquele que apacenta, aquele que protege, aquele que defende, aquele que alimenta, aquele que cuida. Jesus é este pastor maravilhoso. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvem o pastor, conhece a sua voz, e delas ele é conhecido. Então ele diz: eu sou o bom pastor. Então esta quarta afirmação que nós encontramos aqui de Jesus, ele dizendo: eu sou o bom pastor. A quinta declaração de Jesus, que nós encontramos aqui no Evangelho, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz aqui: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aqui vamos tomar a primeira parte. Jesus dizendo: eu sou a ressurreição. Ou seja, ele disse: eu sou aquele que tem o poder de trazer de volta a vida quando a morte a levou. Ele disse: eu sou a ressurreição. Ele disse esta declaração por ocasião da morte de Lázaro. Quando já estava sepultado fazia 4 dias, Jesus vai com a declaração e diz: eu sou a ressurreição. E as pessoas ficam pensando: sim, nós sabemos a ressurreição do último dia, que é profetizado, que está na Escritura, uma promessa para o futuro. Sim, é. Mas Jesus disse: não, eu sou a ressurreição agora. Eu não serei a ressurreição, eu sou. Então a afirmativa de Jesus é para o momento, é para o presente. Nenhuma das afirmativas de Jesus foi para passado ou foi para futuro. Todas elas são para o presente. Porque de que valeria para nós uma afirmação de Jesus de futuro ou de passado, se nós não temos mais contato com o passado e não adentramos ainda ao futuro? Nós vivemos o presente. Então, para nós, as palavras e a ação e o poder de Deus, elas são úteis para nós no presente. Então, Jesus é a ressurreição para mim hoje. Porque se hoje eu tombar pela morte, Jesus disse: eu sou a ressurreição. Foi o que ele disse lá diante dos familiares de Lázaro. E provou que, na verdade, ele é a ressurreição. Porque quando ele foi levado ao sepulcro, aonde tinham colocado Lázaro, ele chega lá diante, agradece a Deus por sempre ouvi-lo, mas o faz na presença de todos, para que eles conheçam o nível de comunhão e intimidade que Jesus tinha com o Pai. E dito isto, ele se volta para aquele sepulcro e chama: Lázaro está morto. Lázaro não tem contato com nenhum ser vivente da terra. Morreu, desligou-se todas as funções. Mas a palavra de Deus nos afirma que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Portanto, para Deus todos vivem. E quando Jesus dá o brado e diz: Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. Está aqui no capítulo 11, o versículo de número 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz:
Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. E ele caminhou e foi restaurado à vida. Jesus provando aqui o que ele havia dito: eu sou a ressurreição. Então Jesus, nesta quinta afirmativa que nós observamos aqui, ele está dizendo: eu sou a ressurreição. Mas vamos adiante, ainda no capítulo 14, nós vamos encontrar aqui 3 declarações de Jesus. Nós já observamos aqui, no capítulo 14, o versículo de número 6, onde está escrito assim: disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos por parte. Primeiro, Jesus disse, eu sou o caminho. A palavra de Deus diz que para o homem, há muitos caminhos. Porém, são caminhos de morte. Mas para Deus existe um único caminho. E, aliás, não é um caminho, é o caminho. É o que Jesus está dizendo. Ele não é um caminho dentre tantos caminhos. Ele é o caminho. Porque esses tantos caminhos que existem não levam ao ponto principal. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. O único que leva a pessoa à presença de Deus. Então, Jesus apresentando-se como caminho. Caminho pelo qual nós podemos andar e chegarmos à presença de Deus. Por quê? A Escritura afirma que os homens, no seu estado de pecado, eles andam perdidos, errantes e sem sentido. Desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus vem e apresenta-se dizendo, eu sou o caminho, ele estava direcionando a cada um de nós para olhar e compreender esse caminho que o Senhor é e que só através dele é que nós podemos chegar a Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo, Lucas deixou registrado em Atos, dizendo que embaixo do céu e em cima da terra nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Então Jesus é o único caminho da salvação. Não existe outro. O caminho chama-se Jesus. Jesus é o caminho pelo qual nós podemos caminhar, trilhar, seguir a direção proposta por Deus para a nossa vida através de Jesus. Então, esta aqui é a 6ª declaração que Jesus ele está fazendo de si mesmo. Eu sou o caminho. Mas ele diz outra coisa. Ele diz, eu sou a verdade. O mundo está cheio de verdades relativas. Ou seja, cada um tem a sua verdade particular. Mas Jesus está dizendo, eu sou a verdade absoluta. A única verdade que existe no mundo chama-se Jesus. Por isso que ele disse, eu sou a verdade. Jesus é o caminho pelo qual devemos seguir. Jesus é a verdade na qual devemos crer. E somente através desta verdade é possível que nós encontremos o sentido para a nossa existência. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, fora de Jesus, não existe verdade absoluta. A verdade absoluta, real, verdadeira, encontra-se unicamente em Jesus. E ainda a 3ª declaração
neste versículo, nós vimos aqui a sexta declaração, Jesus dizendo, eu sou o caminho. A sétima declaração, eu sou a verdade. E a oitava declaração, eu sou a vida. Então Jesus diz, eu sou a vida. Então a vida que emana de Deus através de Jesus chega a nós. E nós só podemos viver realmente a verdadeira vida se estivermos ligados a Jesus. Porque ele disse, eu sou a vida. A vida que tem sentido, que tem significado, que tem vitalidade, que nela tem propósito. Esta vida que nós devemos viver é uma vida integrada e identificada com Jesus. Porque ele, da parte de Deus, afirmou, dizendo, eu sou a vida. Então, fora de Jesus, nós vamos encontrar morte. Mas em Jesus, nós vamos encontrar vida. Por quê? A Escritura diz que nós que antes estávamos mortos, quando a luz e a vida raiou, nós fomos resplandecidos e recebemos da parte de Deus, através de Jesus, a vida. O próprio Jesus afirmou em João 10:10, dizendo o seguinte, eu sou a vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus é esta vida procedente de Deus que transmite vida para nós, a vida com Deus. Por isso que ele disse que a vida que ele veio trazer para nós, uma vida com abundância, dizendo o seguinte, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, vida plena, vida realizada, vida produtiva, vida frutífera, vida espiritual com Deus. Tudo isso nós encontramos em Jesus Cristo. Ele é a vida. E por fim, a nona declaração de Jesus, nós encontramos no capítulo 15 e o versículo 1, onde ele diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus afirmando aqui, dizendo, eu sou a videira verdadeira, ou seja, uma árvore frutífera, frondosa, desejável. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Meu Pai é quem cuida desta videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Existem as varas e existem os ramos. Então nós observamos aqui Jesus dizendo que toda vara nesta videira que não dá fruto, ela vai ser tirada. Mas a que dá fruto, ela vai permanecer, porque ela vai produzir, porque ela está ligada na videira verdadeira. Na questão da agricultura, nós sabemos que toda árvore valiosa, ela é produtiva, ela é frutífera, ela tem a sua função, o seu ciclo de produção. Jesus, aqui afirmando, ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então, observamos aqui, dentro desses textos do Evangelho escrito por João, 9 declarações de Jesus que farão bem a cada um de nós se mantivermos elas bem viva em nosso coração. E saber que Jesus para nós não é para amanhã, não foi para ontem, Jesus é para hoje. O escritor aos Hebreus, ele deixou registrado o seguinte, Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Porém, para mim, para você, que estamos vivendo hoje, o valor de Jesus para nós é hoje. Por isso que ele não diz, eu serei, ou eu fui.
ele sempre diz: eu sou. A semelhança do que Deus disse a Moisés lá no Êxodo: sou o que sou, me enviou a vós. Então Jesus é o eu sou, de que todos nós dependemos e precisamos estar bem alinhados a ele. Então nós descortinamos aqui 9 declarações de Jesus dizendo: eu sou. A primeira declaração, ele disse: eu sou o pão da vida. A segunda, ele disse: eu sou a luz do mundo. A terceira, Jesus disse: eu sou a porta. A quarta, ele disse: eu sou o bom pastor. A quinta, Jesus disse: eu sou a ressurreição. A sexta, ele disse: eu sou o caminho. A sétima, ele disse: eu sou a verdade. A oitava, ele disse: eu sou a vida. E a nona e última, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Desfrutemos destas declarações pronunciadas dos lábios de Jesus e que são úteis, valiosas, permanentes para a nossa vida e que possamos desfrutar nos nossos dias de todo o alcance que estas declarações de Jesus têm na vida de cada um de nós. Glorifiquemos a Deus por proporcionar diante de nós este eu sou maravilhoso que tem suprido e tem ajudado e encaminhado a nossa vida à presença de Deus para com ele vivermos em plena comunhão. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.